se eu te disser que existe algo escrito há milhares de anos que pode explicar exatamente por que sua vida não está avançando como deveria? E o mais estranho, você provavelmente já teve acesso a isso, já ouviu falar, talvez até já leu, mas ignorou. Não porque quis, mas porque ninguém nunca te mostrou da forma certa. E é exatamente isso que está acontecendo com a maioria das pessoas hoje. Elas querem prosperar, querem ter direção, querem disciplina, mas estão procurando no lugar errado. Enquanto isso, a resposta está escondida em algo simples, direto e poderoso: Provérbios. Agora pensa comigo por um segundo. Quantas vezes você já tentou mudar de vida? Quantas vezes prometeu que ia se disciplinar mais, cuidar melhor do dinheiro, tomar decisões mais inteligentes? E mesmo assim, depois de um tempo, tudo voltou ao mesmo padrão. Isso não é falta de força. Não é falta de capacidade. É falta de entendimento, porque sem entendimento, você até começa, mas não sustenta. E Provérbios fala exatamente sobre isso. Não de forma complicada, não de forma teórica, mas de forma prática, direta, aplicável, só que quase ninguém aplica. Existe um erro silencioso que está travando a vida de muita gente. E esse erro não é visível de imediato. Ele não aparece como algo óbvio. Na verdade, ele se disfarça de normalidade, de rotina, de assim mesmo. E é aí que mora o perigo, porque quando algo errado parece normal, você para de questionar. E quando você para de questionar, você para de crescer. Provérbios alerta sobre isso o tempo todo, mas a maioria lei não percebe. Ou pior, acha que já entendeu. A verdade é que riqueza, na visão de Provérbios, não começa no dinheiro. Começa na mente, começa na forma como você pensa, decide e age todos os dias. E isso muda tudo. Porque enquanto muita gente está focada apenas em ganhar mais, Provérbios está ensinando como não perder o que você já tem. Como não sabotar o próprio crescimento. Como não destruir oportunidades por falta de sabedoria. E aqui entra algo forte. Existem pessoas que até ganham dinheiro, mas não conseguem manter, e isso não é azar. É padrão, e padrões vêm de dentro. Provérbios mostra que a pessoa disciplinada não é aquela que faz tudo certo o tempo todo, mas aquela que entende as consequências das suas escolhas e decide agir mesmo quando não está com vontade. Isso é desconfortável, isso exige esforço. Isso exige sair do automático. E é exatamente por isso que a maioria evita. Porque é mais fácil culpar o ambiente, culpar as circunstâncias, culpar a falta de oportunidade, do que assumir que existe algo dentro de si que precisa mudar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que pode te incomodar. Você realmente controla suas decisões? Ou está sendo controlado pelos seus impulsos? Porque Provérbios fala muito sobre isso, sobre domínio próprio, sobre controlar a língua, controlar desejos, controlar atitudes. E isso não é só espiritual, é prático. Porque uma decisão impulsiva pode destruir algo que você levou anos para construir. Uma palavra dita no momento errado pode fechar portas que nunca mais se abrem. Uma escolha sem pensar pode te levar para um caminho que você não queria. E o mais interessante é que tudo isso parece pequeno no momento, pareça irrelevante. Mas Provérbios ensina que são exatamente essas pequenas decisões diárias que constroem ou destroem uma vida inteira. Não é um grande erro isolado. É a repetição de pequenos erros ignorados. E isso explica por que tanta gente se sente presa. Porque não percebe que o problema não está em um evento. Está no padrão. Agora pensa na sua vida hoje, onde você está. O que você está vivendo. As dificuldades que você enfrenta. Será que realmente é só falta de oportunidade? Ou existe algo que você ainda não enxergou? Porque é muito mais confortável acreditar que o problema está fora do que aceitar que pode estar dentro. Mas é exatamente esse confronto que gera transformação. Sem isso, nada muda.
Provérbios também fala algo que muita gente não gosta de ouvir, a importância de ouvir conselho. E aqui está outro erro silencioso. A pessoa acha que já sabe o suficiente, que não precisa aprender mais, que já entendeu como a vida funciona. E isso bloqueia crescimento, porque quando você para de aprender, você começa a repetir, e repetir sem evolução é estagnação. E estagnação, com o tempo, vira frustração. Existe uma diferença enorme entre informação e sabedoria. Informação você encontra em qualquer lugar, mas sabedoria você precisa aplicar. E é exatamente aqui que a maioria falha. Porque ouvir algo bom é fácil, concordar com algo profundo é fácil, mas viver aquilo é outra história. E Provérbios não foi feito para ser apenas lido, foi feito para ser vivido. Agora deixa eu te mostrar algo que pode mudar a forma como você vê dinheiro. Provérbios não condena riqueza. Pelo contrário, ele mostra caminhos para a prosperidade. Mas deixa claro que riqueza sem sabedoria é destruição. Porque sem controle, sem disciplina, sem direção, o dinheiro se torna um problema, não uma solução. E isso explica por que existem pessoas com muito dinheiro e pouca paz. Porque prosperaram financeiramente, mas não cresceram internamente. E aqui entra algo muito forte. Você pode até conquistar algo sem sabedoria, mas não consegue sustentar sem ela. E é por isso que Provérbios insiste tanto em entendimento, porque entender muda comportamento. E comportamento define resultado. Talvez agora você esteja começando a perceber algo. Talvez esteja conectando pontos. Talvez esteja lembrando de decisões que tomou, de situações que viveu. E começando a enxergar padrões. Isso não é por acaso, isso é clareza. E clareza é o começo da mudança. Mas existe um ponto crítico aqui. Perceber não é suficiente. Entender não transforma sozinho. Você pode assistir esse vídeo inteiro, concordar com tudo, sentir que fez sentido. E mesmo assim continuar no mesmo lugar. Porque o que transforma não é o que você ouve. É o que você faz depois de ouvir. E é exatamente aqui que muita gente trava. Porque mudar exige ação. E ação exige sair da zona de conforto. Exige fazer o que você vem evitando. Exige tomar decisões que você vem adiando. E isso não é fácil, mas é necessário. Provérbios não promete facilidade. Promete resultado. Mas resultado vem com prática, vem com repetição. Vem com disciplina. E disciplina não é algo que você sente. É algo que você decide todos os dias. Agora eu quero que você seja sincero com você mesmo. O que você sabe que precisa mudar, mas ainda não mudou, pode ser na sua forma de lidar com dinheiro. Pode ser na sua rotina. Pode ser nas suas decisões. Pode ser nas suas atitudes. Você sabe, no fundo, você sabe. E quanto mais você adia, mais você reforça o padrão antigo. Mas aqui está a boa notícia. Você pode começar agora. Não precisa esperar o momento perfeito. Não precisa esperar motivação. Não precisa esperar tudo estar alinhado. Porque nunca vai estar. O momento de mudar é quando você percebe. E você já está percebendo. Existe um poder enorme em decisões pequenas feitas de forma consistente. E é exatamente isso que Provérbios ensina. Não é sobre mudar tudo de uma vez. É sobre ajustar o caminho. Um pouco hoje, um pouco amanhã. E quando você percebe, tudo mudou. Mas isso só acontece se você parar de ignorar aquilo que já foi mostrado. Porque a verdade é que você não está começando do zero. Você já sabe mais do que pensa. Você já percebeu mais do que admite. O problema nunca foi falta de informação, foi falta de ação. E agora você tem duas escolhas: continuar como está ou começar a aplicar. E essa escolha define tudo. Se isso fez sentido para você. Se em algum momento você sentiu que isso falou diretamente com você, então não deixa isso passar.
Comenta aqui embaixo, eu vou mudar. Porque quando você escreve, você assume. E quando você assume, você começa a agir. E se você quer continuar recebendo conteúdos que realmente fazem você pensar, crescer e transformar sua vida, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui não é sobre assistir, é sobre evoluir. E deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que também estão presas e precisam enxergar isso. Agora lembra disso, a sabedoria já foi dada, a pergunta é: você vai continuar ignorando ou finalmente vai aplicar?